Esse vídeo faz parte do conteúdo da disciplina de Programação Orientada a Objetos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Zona Leste. Eu sou o Marco Aurélio de Oliveira Urashima e o meu tema é Array unidimensional, multidimensional e classe Arrays. Declaro que este vídeo pode ser utilizado nas aulas do Centro Paula Souza. Legal, então o que a gente vai abordar nessa aula? Array unidimensional, array multidimensional, classe arrays, vamos implementar alguns códigos. E eu quero mostrar para vocês, como um conteúdo extra, como a gente pode usar arrays e instruções de repetição para desenhar utilizando os recursos de imagens gráficas do Java. Então vamos começar falando do array unidimensional. Um array é um grupo de variáveis que contém valores todos do mesmo tipo. Arrays são objetos. Nós estamos na disciplina de Programação Orientada a Objetos, então nós devemos saber que arrays são objetos. Então, um array é, na verdade, uma referência a um objeto array na memória. Declarando e criando arrays. Como outros objetos, arrays são criados com a palavra-chave new. Especificamos o tipo dos elementos do array e o número de elementos. Essa expressão retorna uma referência que pode ser armazenada em uma variável de array, como aqui no nosso exemplo. A declaração cria um objeto de array que contém 12 elementos do tipo int e armazena a referência do array na variável c. A figura mostra essa representação lógica desse array de inteiro chamado C. Esse array contém 12 elementos. O Java refere-se a qualquer um desses elementos com o nome do array seguido pelo índice do elemento entre colchetes. O primeiro elemento em cada array tem índice 0. Em algumas literaturas, vocês vão encontrar com o nome de zeroésimo elemento. O índice ele tem que ser um número inteiro, não negativo. Um programa pode declarar arrays de qualquer tipo. Cada elemento de um array ele contém um valor do tipo de elemento que é declarado nele. Então, por exemplo, todo elemento de um array int é um valor inteiro e todo elemento de um array string é uma referência a um objeto string. Então, não tem como você ter um array contendo elementos de tipos diferentes. Vamos ver aqui uma dica de boa prática. Um programa pode criar vários arrays em uma única declaração. A declaração aqui que a gente tem na tela em negrito, string de b, new string 100, x igual new string 27. Ela reserva 100 elementos do tipo string para a variável b e 27 elementos string para a variável x. Então percebe que eu criei dois arrays em uma única declaração? Uma dica de boa prática é: declare apenas uma variável por declaração e mantenha cada declaração em uma linha separada. Rapidinho, vamos falar de uma curiosidade. Olha essa declaração aqui na tela. Está lembrado desse método? Public static void main string args. O método main vai ter como argumento string args. Isso aqui é um vetor de strings. E o nome dele? Args. Isso significa que o método main pode receber um parâmetro de array de strings. Vamos falar de arrays multidimensionais. Arrays multidimensionais são utilizados para representar tabelas de valores, organizados em linhas e colunas. Assim como no Excel, a gente também manipula valores através de relações de linhas e colunas. Para identificar um elemento da tabela, você especifica dois índices. Por convenção, o primeiro índice identifica a linha do elemento e o segundo índice identifica a sua coluna. Os arrays de dois índices são chamados de bidimensionais. Cada elemento no array A é identificado por uma expressão de acesso de array, na forma de A, linha, coluna.
onde A é o nome do array e linha e coluna são seus índices. Os arrays multidimensionais podem ser inicializados em declarações como essa aqui que a gente tem de exemplo. Os valores iniciais são agrupados por linha entre chaves. Então, 1 e 2 inicializam 1 inicializa em A00 e 2 em A01. Já 3 e 4 eles inicializam em 3 A10 e 4 A11. O que o Java faz? O compilador conta o número de inicializadores de array aninhados, representados por conjuntos de chaves dentro das chaves externas, para determinar o número de linhas no array A. O compilador conta os valores inicializadores no inicializador aninhado de array, para uma linha determinar o número de colunas nessa linha. Isso significa que as linhas podem ter diferentes comprimentos, que são os arrays irregulares. Classe Arrays. A classe Arrays ajuda a gente a não ficar perdendo tempo e nos fornece métodos static para manipulações de arrays comuns. Esses métodos eles incluem método sort para classificar um array em ordem crescente, binary search para determinar se um array contém um valor específico e se contiver, mostra onde o valor está localizado, equals para comparar arrays e fill para inserir valores em um array. Agora vamos ver tudo isso em código. Então pessoal, aqui no Eclipse o nosso código já está pronto. Eu vou demonstrar para vocês. Ele utiliza os métodos ArraySort, BinarySearch, equals e fill e mostra como copiar o array com o método ArrayCopy e vamos ver cada um deles funcionando em particular. Então vamos começar usando o método sort. Aqui na linha 10 eu vou declarar um array do tipo double, tá? Eu já chumbei os valores. Na linha 11 o sort ele classifica os elementos do array double array, né? O array que eu chamei de double array. O método sort ele ordena os elementos do array por padrão já na ordem crescente, tá? Então aqui nas linhas de 12 a 15 eu fiz bem separado aqui mesmo para ficar fácil a visualização. Eles vão gerar já esse array já classificado, tá? Isso aqui não é nenhuma novidade para vocês, né? Aqui na linha 18 eu vou criar um novo array de 10 posições, tá? Vou criar um novo array de 10 posições. Vamos usar o método fill para preencher esse array. A linha 19 chama o método fill da classe arrays para preencher todos os 10 valores com número 7. Então vão ser 10 número 7, tá? Aqui na linha 20 eu fiz um método que eu chamei de mostrar array, que a gente vai chamar ele lá na frente para mostrar esse conteúdo gerado aqui do fill array. Agora vamos usar o ArrayCopy. Na linha 23 eu declarei um array de valores já chumbados, que eu chamei de intArray, porque é um array de inteiros, tá? Eu quis chamar assim. E tá lá, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A linha 24 vai criar esse array que vai receber esses valores copiados. O comprimento dele aqui, quantos elementos ele vai receber, né? O comprimento de intArray, tá? Então aqui na linha 25 eu vou chamar o ArrayCopy, tá? O primeiro argumento passado para o método ArrayCopy é o array a partir do qual os elementos vão ser copiados, que no caso é o intArray. O segundo elemento, 0, é o índice que especifica o ponto inicial de onde esses elementos vão ser copiados. Esse valor ele pode ser qualquer índice válido dentro do array, tá? Do array que vai ser copiado. O terceiro argumento, que é o intArrayCopy, ele especifica para onde vai ser copiado esses valores, tá? O array de destino, que vai armazenar essa cópia. Esse quarto argumento aqui, 0,
Ele especifica o índice de array de destino que o primeiro elemento copiado vai ser armazenado. O último argumento especifica o número de elementos que vão ser copiados. Como a gente vai copiar todos os elementos, a gente usa o length. Aqui na linha 26 e 27 eu chamo de novo o método mostrar array, né, para exibir tudo de uma vez só lá na frente. Agora vamos usar o método equals. Aqui na linha 30, a gente chama o método equals da classe arrays para determinar se todos os elementos de dois arrays são iguais, são equivalentes. Se os arrays contiverem os mesmos elementos na mesma ordem, o método retorna true, se não retorna um false. Então eu dei dois exemplos. Na linha 30, ele vai comparar o array int_array com o int_array cópia, que são iguais. Então ele tem que me retornar true. Se for true, eu coloquei aqui para me exibir um igual igual. Na linha 35, ele vai comparar o array int_array com o fill_array, que a gente populou lá em cima com 10 número 7. E aí são arrays diferentes, então ele tem que me retornar um false. Se for false, eu pedi para ele me retornar um exclamação igual. E agora a gente vai usar o método binary search. Nas linhas 40 e na linha 49, a gente vai usar o método binary search da classe arrays para realizar uma pesquisa binária no array int_array. Na linha 40, vamos usar o argumento 5 como chave de pesquisa. Aí vamos usar uma estrutura de decisão. Se o valor for encontrado, o binary search ele retorna o índice do elemento. Vai retornar o índice do elemento. Se não achar, o binary search ele retorna um valor negativo. Por isso que o nosso if ele é maior ou igual a 0. Então na linha 49, 5 tem no nosso int_array, né, lá que a gente criou lá em cima. Só que na linha 49, o valor 10 ele não existe em int_array, que a gente criou lá em cima. Então o índice do binary search vai ser negativo. E aí ele vai entrar no else, dizendo que esse elemento ele não foi encontrado em int_array. Legal? Vamos rodar? Vamos rodar isso aqui, ó. Legal, olha aqui, ó. Array com decimais, que a gente criou aqui. Array com decimais, ele aparece. Fill array, que a gente populou com 10 vezes o número 7, aparece aqui. Int array, que a gente já chumbou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o int array cópia, que é a gente usou o array copy. Depois a gente fez o equals para comparar se int array era igual a int array cópia, e ele está dando para mim que é igual. Usamos o equals de novo para ver se int array era igual a fill array, que tinha 10 vezes o número 7, né? E é diferente. Usamos o binary search para ver se o elemento 5 tinha dentro de int array. Ele diz que tem e que está na posição 4. Vamos ver aqui, ó. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Tá? E o elemento 10 não existe em int array. Não existe mesmo, tá vendo? Termina em 6. Legal? Agora eu quero mostrar outra curiosidade para vocês. A gente vai utilizar recursos de imagens gráficas do Java para fazer desenhos que seriam muito tediosos e trabalhosos de se fazer linha a linha. Então no código a gente usou arrays, instruções de repetição para desenhar um arco-íris. Então aqui nas linhas 10 e 11, a gente declarou duas novas constantes de cor, o violeta e o índigo. Porque o Java ele tem constantes pré-definidas apenas para o vermelho, para o laranja, para o amarelo, para o azul e para o verde. Por isso que a gente declarou o violeta e o índigo. Aqui na linha 15 até a linha 17, a gente vai inicializar um array com as cores do arco-íris. E a gente vai inicializar primeiro com os arcos internos. O array ele inicia com dois elementos white, né, dois elementos de cor branca,
que quando a gente gerar o arco-íris, vocês vão ver que eles vão servir para desenhar os arcos vazios do centro do arco-íris. Então, da linha 10 até a linha 17, as variáveis de instância elas são inicializadas quando elas são declaradas. Nas linhas 20 até a linha 23, a gente tem o construtor, né, que contém uma única instrução que chama o método setBackground, que ele é herdado da classe JPanel, com o parâmetro de cor branca, o color white. Esse método setBackground ele só aceita um único argumento color. Ele vai configurar o fundo do componente com essa cor que a gente escolheu aqui, o branco. Aqui na linha 30, a gente declarou a variável radius, que determina o raio de cada arco. Na linha 33 e 34, as variáveis centerx e centery determinam a localização do ponto intermediário na base do arco-íris. Essa repetição que acontece na linha 37 até a 46, ela utiliza a variável de controle que eu chamei de contador para contar para trás a partir do fim do array, desenhando primeiro os arcos maiores e colocando cada arco menor sucessivo por cima do arco anterior. Aqui na linha 40, ela vai configurar a cor para desenhar o arco atual do array. A chamada do método fillArc, aqui na linha 43 até a 45, ela desenha um semicírculo preenchido. O método fillArc ele precisa de 6 parâmetros. Os 4 primeiros parâmetros representam o retângulo delimitador em que o arco vai ser desenhado. Os 2 primeiros deles eles vão especificar as coordenadas do canto superior esquerdo do retângulo. E os 2 seguintes eles vão especificar a sua altura e largura. O 5º parâmetro é o ângulo inicial na oval e o 6º especifica o quanto que eu vou cobrir desse arco. Só para saber que o ângulo inicial e o preenchimento eles são medidos em graus, com o 0 grau aponta para a direita. Então, quando eu tenho ângulos positivos, ele desenha o arco no sentido anti-horário, e ângulos negativos vão desenhar o arco no sentido horário. Então vamos abrir a classe drawRainbowTest, que é nela que a gente cria e configura o JFrame que vai exibir o arco-íris. Então assim que o programa torna o JFrame visível, o sistema chama o método paintComponent da classe drawRainbow que a gente criou para desenhar o arco-íris na tela. Vamos rodar aqui, ó. E está aqui o arco-íris. Tá? Então foi só a título de curiosidade mesmo. Espero que tenha sido um conteúdo proveitoso e obrigado pela sua atenção.